Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, como sempre, com muita informação, notícia, novidade para você, torcedor do Vasco, espalhado aí pelo Brasil inteiro. A gente vai trazer detalhes aí sobre o próximo jogo, né? Próximo desafio do Vasco nesse sábado no Rio de Janeiro, em São Januário, né? Partida aí contra o Fortaleza, né? O Vasco tentando quebrar essa sequência negativa de 9 jogos sem vitórias. Então a gente vai trazer todos os detalhes aí sobre a segunda partida, né, do Fernando Diniz no comando da equipe do Vasco. Vamos falar também sobre a situação do julgamento, né, que agora já tem data marcada aí, né, dia 28 de maio. Julgamento que vai definir o futuro do Vasco, né, vai definir se o Pedrinho continua no comando, né, da SAF ou se a 777 vai reassumir, né, a administração, o comando ali do futebol vascaíno. Então vou explicar para vocês o que significa todo esse desdobramento, né, o que pode significar a continuação do Pedrinho e também o que pode significar a volta da 777. Vamos falar muito sobre a situação do novo executivo, né? O Vasco está buscando aí, né, um novo nome para substituir o Marcelo Santana, né? Temos 4 nomes fortes aí, né, na disputa. Então a gente vai trazer todos os detalhes, né, de quem são os profissionais, quais são os gabaritos, né, desses profissionais que podem assumir, né, esse cargo de importância dentro do futebol do Vasco, e também traremos novidades aí sobre contratações, né, porque o Vasco está buscando, né, a janela de transferências se aproxima, né, e o clube precisa contratar, né. Ficou evidente nesse último jogo que, apesar do Fernando Diniz ter elogiado o elenco, o grupo, fica nítido, né, que ainda faltam peças, né, peças ali importantes para algumas posições ali super importantes dentro desse elenco vascaíno. Então a gente vai trazer detalhes aí de algumas negociações, inclusive em negociação de um zagueiro, né, que foi um pedido do Fernando Diniz, né, um nome aí que pode estar pintando no Vasco para o restante da temporada. Então, primeiramente, quero convidar você a assistir o vídeo até o final. Quero também convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, cara. Eu fico impressionado com a quantidade de pessoas, né, de vascaínos que vêm aqui, assistem aos vídeos e esquece de se inscrever ou não se inscreve no canal, cara. Se você não se inscrever, você vai acabar perdendo os vídeos, vai acabar ficando por fora das notícias. Então, para o vídeo rapidinho, pega o seu celular, se você está assistindo ele assim deitado, vira ele em pé, lá embaixo do vídeo vai ter um botão vermelho ou branco, eu não sei, mas é escrito inscreva-se. Você clica nesse botão, vem fazer parte aqui do maior canal de notícias do Vasco no YouTube, né, com mais de 502 mil vascaínos, então venha se juntar aqui a essa família. E quem puder, não esquece, deixa o like no vídeo, né, que é super importante, porque o seu like, né, o seu joinha, ele é importante para o crescimento e para a divulgação aqui do nosso canal. Combinado? Fechado? Então bora começar o vídeo falando aí justamente sobre o próximo jogo, né, cara? O Vasco que vai tentar agora, nessa próxima partida, sábado, às 6h30, em São Januário, quebrar essa sequência super negativa. Para ser bem sincero, eu não consigo me lembrar qual foi a última vez na história do Vasco que a gente ficou 9 jogos sem vencer. Se você se lembra, por favor, deixa aqui nos comentários. Eu não sei se foi uma das campanhas de rebaixamento, não sei se foi ano passado, no retrasado. O Vasco vive tantos anos negativos, cara, que fica até difícil, né, da gente saber. O certo é, cara, o Vasco tem que ganhar, o Vasco tem que vencer essa partida. O Vasco vai ter uma sequência de 5 jogos aqui no Rio de Janeiro, né, 4 em São Januário e uma partida no Maracanã contra o Fluminense. E nada melhor que começar essa sequência, né, com uma vitória contra o Fortaleza. E tem um detalhe muito importante, tá? Apesar da equipe do Fortaleza ser uma equipe muito arrumada, muito bem treinada pelo Vojvoda, a gente tem que salientar o seguinte, cara, o Fortaleza não vence uma partida fora de casa, né, fora lá do Ceará, desde fevereiro, nem no Campeonato Estadual, nem na Copa do Nordeste, nem no Campeonato Brasileiro, nem Copa do Brasil, nem no Campeonato da Libertadores, Fortaleza conseguiu ganhar fora de casa. Então espero
que o Vasco não vá, né, fazer esse favor, né, de ressuscitar o Fortaleza em jogos fora de casa. Então, o Vasco aí vai ter a segunda partida do Diniz no comando da equipe, né? Ele pôde ontem, né, conversar com os jogadores após a derrota para o Lanús. Hoje vai ter um treino lá no CT Moacir Barbosa, né? Um treino de recuperação, um treino tático ali, né, para ele poder acertar a equipe. E a grande verdade é que ele deve fazer muitas mudanças, né, cara? Aos poucos, o Fernando Diniz deve fazer mudanças técnicas, táticas muito grandes, né? A gente deve ver um time mais compactuado ali, um time mais fechado, um time fazendo mais triangulação, jogando cada vez mais em blocos, né? O Diniz é um cara que gosta de organizar o time muito ali em blocos, né? Como ele fez no Fluminense, na Seleção Brasileira, no São Paulo, né? Se espelha muito no trabalho do Pep Guardiola e aos poucos ele vai tentar implementar isso no Vasco. É óbvio que vai demorar um pouco, é óbvio que ainda faltam peças, contratações, mas talvez a gente já veja um pouco mais disso no sábado aí contra a equipe do Fortaleza. Fica até difícil da gente chutar uma escalação aqui, porque a gente não tem, né, ainda a certeza, né, de o que está passando na cabeça do Diniz. O fato é, provavelmente teremos algumas mudanças. Eu acho que o Diniz deve alterar ali uma coisa ou outra, né? O time começou até ali tentando jogar no estilo do Diniz nos primeiros 20 minutos do último jogo, mas depois a coisa desandou, né? Eu acho que o meio de campo do Vasco tem que ser o principal setor do time, né? Deve ser ali, tem que ser aquele motor, né? Tem que ser aquele sistema que nunca pode falhar. E a grande questão é, você jogando com o Hugo Moura, que é um cara que não tem ali aquela facilidade na saída de jogo, não tem velocidade. O Tietê, que até tenta a movimentação, né? O Tietê é um cara que corre o tempo inteiro, mas sozinho, não dá conta do recado. E um Felipe Coutinho, que é um craque, é um cara que tem muito talento, mas fisicamente falando, está muito abaixo, não consegue acompanhar, fica difícil desse motor do time funcionar. Então eu acho que o Diniz vai acabar mexendo nesse meio de campo, né? Eu acho que ele vai trazer jogadores com mais mobilidade, com mais intensidade, jogadores que consigam controlar melhor a saída de bola, controlar melhor ali, né, esse sistema tático que ele gosta de jogar. Não vou arriscar dizer quem entra ou quem sai, mas o fato é, eu acho que ele vai acabar utilizando cada vez mais o Sforza, o Paulinho, o Matheus Carvalho, criticando ou não, eu acho que são jogadores que vão ser mais utilizados aí pelo Fernando Diniz e não me surpreenderia se ele puxasse meninos da base, né? O Lucas Zucarello, o Euder, o GB, para fazerem parte aí, cada vez mais terem oportunidade nesse elenco vascaíno. Falando sobre o jogo especificamente, né? O jogo é às 6h30, o Vasco tem que ganhar para sair da zona de rebaixamento, né? O Vasco tem 7 pontos. O primeiro time fora da zona do rebaixamento, né, que é o São Paulo ou o Atlético Mineiro, não me recordo agora, tem 9 pontos, ou seja, 2 pontos de vantagem. Então o Vasco tem que vencer essa partida, né, para poder ter chances ali de sair da zona do rebaixamento, dar uma respirada, dar uma aliviada aí para as próximas 4 partidas aí no Rio de Janeiro. Falar um pouquinho agora sobre o julgamento, cara. Muita gente me perguntando, né, porque ontem surgiu essa notícia, né, que temos data marcada ali para o julgamento que vai definir, né, a situação do futuro do controle da SAF do Vasco. Tem muita gente que está aqui, ó, não vou falar cagando e andando, mas tá aqui nem ligando, né, para essa data, né, para esse julgamento, cara, que pode mudar completamente o futuro do nosso clube, né? Esse julgamento, ele basicamente, ele vai definir, ele vai escolher quem vai controlar o nosso futebol, se vai seguir nas mãos do Pedrinho e do clube associativo, né, que tiraram a 777 lá atrás, no ano passado, ou se a Justiça do Rio de Janeiro vai entender que o clube associativo não tem condições, né, e vai trazer a 777 de volta. Eu vou dar minha opinião, cara, eu não sei o que está correndo aí nos segredos de justiça. O que eu posso falar para vocês é o seguinte: se a Justiça entender que o clube associativo deve continuar no comando, é o que está aí que vai continuar. O Pedrinho vai continuar no comando, vai continuar tomando as decisões, né? Vai continuar no poder, vai continuar sentado na cadeira ali, como está desde o ano passado, né? Tomando as decisões dele. Caso a Justiça traga a 777 de volta, tenho a menor ideia do que vai acontecer. Pode ser que eles tentem continuar no controle do futebol, fazer mudanças. É óbvio que se a 777 volta no dia 28 de maio, eles vão tirar o Pedrinho, vão tirar o Felipe, muita coisa vai mudar. Agora, o que vai mudar e como vai mudar, a gente não tem a menor ideia. Pode ser que a 777
reassuma o controle e queira vender o futebol do Vasco o mais rápido possível. A gente não tem a menor ideia, porque a gente realmente não sabe, né? A gente não sabe hoje quais são as condições da 777. O que eu posso falar para vocês é que eles se desfizeram. Eles venderam aí a grande maioria dos seus clubes, né, espalhado pelo mundo inteiro. Na Austrália, na Itália, na Bélgica, todos os clubes já não fazem mais parte do grupo 777 Partners. Então, acredito eu, que caso eles ganhem essa liminar, né, caso eles vençam essa liminar e voltem ao controle, acredito que eles tentariam, né, uma venda o mais rápido possível, porque hoje eles não têm mais uma estrutura montada aqui no Rio de Janeiro, né, no Brasil, para controlar o futebol do Vasco da Gama. Então, uma decisão que vai ser tomada aí no dia 28 de maio, então fiquem atentos, fiquem ligados, 28 de maio, a 1h da tarde, né? A gente vai tentar acompanhar na íntegra, né? Vai ser um julgamento em segredo de justiça, mas ainda no dia 28 de maio a gente já vai ter o resultado, vai saber aí o que aconteceu, né? E qual vai ser o futuro do Vasco da Gama. E falando em futuro, o Vasco precisa definir quem será o seu novo executivo de futebol, né? Quem será aí o seu novo comandante, a pessoa que vai aí tomar conta do futebol do Vasco, né? A gente ontem teve mais informações aí, né? Mais notícias aí importantes aí sobre interesses do Vasco, né? Segundo o jornalista João Silva, o Vasco segue tendo aí o Rodrigo Caetano como a primeira opção. Rodrigo Caetano, que é o diretor de futebol da CBF, da Seleção Brasileira, né? Eu acho muito improvável que o Rodrigo Caetano deixe a Seleção Brasileira para assumir esse cargo do Vasco, ainda mais com essa instabilidade política, né? A gente não sabe se o Pedrinho vai continuar mês que vem, a gente não sabe se o Pedrinho vai continuar mais 3 meses, enfim, a gente não sabe o que vai acontecer. Então eu acho pouco provável que um profissional do gabarito do Rodrigo Caetano deixe aí o ápice da sua carreira na Seleção Brasileira, ano que vem é a Copa do Mundo, para assumir um clube aí com essa instabilidade. Outros nomes aí que também vêm sendo especulados são os nomes do Juninho Paulista, inclusive eu trouxe essa informação em primeira mão aqui, né? Foi a primeira pessoa a falar sobre isso, né? Eu acho que realmente trata o nome do Juninho Paulista ali como uma opção interessante. Não houve um contato, não houve proposta, mas internamente muita gente fala, né, do Juninho Paulista, né? Porque hoje ele trabalha no Ituano. Parece que ele é sócio lá do Ituano, então é um nome interessante, com passagem por Seleção Brasileira, já conhece o Vasco, até porque jogou muito tempo por aqui, foi muito importante, né, na conquista de alguns títulos aí, vestindo a camisa do Vasco, então entende o que é jogar no Vasco, que entende o que é a torcida do Vasco. Nome também do Juninho Pernambucano foi especulado, eu acho muito pouco provável. Eu acho que o Juninho Pernambucano nunca ia se meter numa furada, que é essa condição, né, de diretor executivo do Vasco. E também surgiu um nome aí, que é um nome que já passou pelo Botafogo, hoje trabalha no Joinville, né, que é o nome do diretor de futebol Felipe Ximenes, né, já trabalhou também na CBF, né, mas é aquilo, né, cara, hoje ele tá trabalhando no Joinville. Então não sei realmente aí se teria gabarito, né, não sei se teria experiência, mas é aquilo, né, cara, a grande verdade é que hoje o futebol do Vasco ele é controlado totalmente pelo Pedrinho e pelo Felipe. Tanto é que Marcelo Santana, quando ele sai, quando ele deixa o clube, quando ele é demitido na última semana, ele expressa, né? Ele fala, ó, eu não tinha controle ali de quem eu vou contratar, quem eu vou demitir, qual jogador que vai chegar, o que vai sair. Então, cara, hoje o Pedrinho ele é como se fosse o vice-presidente de futebol, né? Ele toma todas as decisões e muitas dessas decisões baseadas ali na escolha do Felipe Maestro. Então, acredito que hoje a tendência é que chegue um nome de pequena expressão. Apesar de eu querer, de eu gostar dos nomes do Rodrigo Caetano, do Juninho Paulista, do Juninho Pernambucano, eu acho pouco provável que qualquer um desses profissionais aceite, né, se subordinar ao Pedrinho, né, aceite chegar ao Vasco e saber que quem vai tomar as decisões no final das contas é o Pedrinho, né, no cargo de presidente e no cargo de administrador da SAF do Vasco. E agora falar um pouquinho de contratações, tá? Porque a situação é o seguinte: desde a chegada do Diniz, o Vasco já trabalha aí, né, nas condições de mercado da bola para poder viabilizar algumas contratações, alguns reforços para a janela do meio do ano, né? Um dos principais pedidos do Fernando Diniz teria sido um zagueiro, um jogador para chegar e ser titular, né? Um camisa 3, um cara experiente, um cara que vai facilitar a vida do João Vitor, né? E parece que essas negociações aí estão sendo tratadas com prioridade, né? Parece que o Vasco
tem ali um ou dois nomes, né, que foram dados pelo Fernando Diniz e trabalhando em cima desses nomes aí para que essas contratações possam chegar. Além de um zagueiro, o Vasco também vai trazer outros nomes, né, atacantes. O Vasco deve trazer 2 atacantes de lado de campo, como eu falei. Tem o Brian, que é um sonho antigo, Vitor Sá, que quer voltar para o Brasil, é um interesse do Vasco. Então, nomes aí, né, que vêm sendo ventilados, vêm sendo especulados e podem pintar no gigante da colina aí a partir do mês de julho. Beleza? Fala, rapaziada! Carlos Berbert na área, novamente nos canais Mário Coelho Vasco e também MCV Play. Tô com meu amigo aqui, minha dupla dinâmica, Gustavo Ribeiro, né? Como vocês já estão acostumados, a gente vem a aparecer aqui, no caso seja para o pré-jogo ou até mesmo para trazer um pouco do noticiário vascaíno que ocorreu, teoricamente, no dia anterior e parte desse dia. Então, nós vamos trazer um apunhado, podemos dizer assim, de notícias aí que vieram, né, que surgiram aí entre a última vez que o Vasco entrou em campo, no caso, na última terça-feira, e também na última quarta. E lembrando que também nesta quinta-feira será a apresentação oficial de Fernando Diniz no CT Moacir Barbosa no começo da tarde. E aí, E Gustavo? quem estará presente lá, Carlos Berbert? Carlos Berbert estará presente aqui, representando o canal Mário Coelho Vasco e também MCV Play, com certeza. Já separei 2 perguntas ali, infelizmente a gente só pode fazer uma, mas se abrir uma brecha ali, quem sabe a gente não faz uma segunda, ou então na mesma pergunta a gente já emenda, né? Tem que Tem que ter a saber sagacidade. tem que saber dar aqueles dribles também, inclusive. Mas e aí, Gustavo? Suas considerações iniciais, meu amigo? Seja bem-vindo novamente aí. E queria que você falasse um pouquinho. É difícil a gente falar desse momento tão complicado, né? Porque já são 9 jogos sem perder, perdão, sem vencer, né? Então a batata tá Sem assando. perder? Sem Queria perder eu. seria lindo, tá vendo? Já tô chamando, tá vendo? A palavra tem poder, então já tô chamando. Vem, 9 jogos sem perder, por favor. Amém. É a reviravolta, a remontada do Vasco da Gama na temporada. Mas e aí, o que você pode falar um pouquinho, né? Trazer o que você viu ali de positivo nesse primeiro jogo aí, nessa estreia do Fernando Diniz. Fala, Berbert, todo mundo que nos assiste. Cara, assim como torcedor, eu também tô nesse um pouco de desânimo, né, que o Vasco trouxe para nós nesse último período. Eu acho que todo mundo esperava que seria um momento muito delicado essa sequência fora de casa, né? Porque a gente conhece o nosso time, né? A gente sabe como é um time fragilizado fora de casa há anos, né? Há anos o Vasco não consegue ser sólido jogando fora dos seus domínios e foi, acho que até pior do que a gente imaginava, assim. Porque além de não conseguir vencer, é uma sequência de resultados negativos a forma como foi, né? A diretoria dizia muito, tinha muito como seu mantra quando eles entraram, quando eles assumiram o futebol, essa questão da forma como jogar. E a gente viu como que a forma nos últimos jogos decepcionou demais. Então, eu acho que a torcida está muito receosa, mas a gente também não pode largar de mão, assim. Porque é um momento onde o Vasco vai precisar muito da torcida, como sempre precisou, né? Mais uma vez, a torcida vai ter que jogar de mão junta com os jogadores, porque será uma sequência agora dentro de casa. A gente vai, acho que pode ser até o nosso primeiro tópico, né? Essa sequência aí dentro de casa, porque vai ser muito importante a torcida. Porque o Vasco vai ter que recuperar essa sequência de jogos sem vitória. Vai precisar voltar a pontuar no Campeonato Brasileiro. Se quiser se classificar ainda na Sul-Americana, vai precisar vencer dentro de casa. Vai precisar do resultado dentro de casa na Copa do Brasil. Então agora o Vasco vai precisar mais ainda da sua torcida. Perfeito, cara. O que você falou, né? É difícil até a gente falar alguma coisa para a torcida, né? Porque se tem alguém que não abandonou, né? Que Sim. precisa receber crítica, né? Aí a gente tem que voltar na questão ali do embate, né? Que o Carille tinha ali, a forma como ele, teoricamente, podemos dizer assim, criticava a torcida, né? E aquilo ali foi um tiro no pé também. Muito da saída dele foi por conta disso. Pô. Primeiro, ele não pode ser um sommelier, ele não pode ensinar a torcida, né, a como se comportar, a como torcer, enfim. Mas, cara,
E é isso, cara. São tantos anos, né? Assim, num cenário que você acaba alimentando, né? Uma certa esperança e depois acaba se frustrando, sabe? E a torcida estando ali, a última vez que o Vasco conseguiu o acesso foi o principal, né? Responsável ali, destaque foi realmente a torcida do Vasco em São Januário, cara. E o Vasco em 2023 também só ficou na Série A por causa da sua torcida, inclusive. É claro, teve ali o trabalho do Ramon, foi muito bem feito, ele foi o protagonista, terminou na Série A e teve a renovação ali, seguiu no ano seguinte, no caso, em 2024, com méritos do seu trabalho, mas eu também destaco muito a torcida. Então é difícil você pedir para, sabe, já são mais de 2 décadas nessa situação e pedir, não, tem um pouco mais de paciência. É uma parada exaustiva, cara. Tem um momento que é a gota d'água, sabe? Você vê o clube num ciclo vicioso. Eu acho que a gente já vem falando desse ciclo vicioso há algum tempo. Agora eu vejo um pouco mais a mídia, um pouco mais tradicional, também começando a bater, né, a tocar nesse ponto. Eu já falo disso, parece que é um ciclo vicioso já tem um tempo. Porque é assim, né? Em algum momento da temporada o Vasco vai passar por um momento negativo, né? Vai ali flertar ou entrando ou ficando próximo da zona de rebaixamento. E nos últimos anos, né, vem conseguindo escapar. O problema é você ficar sendo reincidente nessa situação por várias temporadas seguidas. A gente sabe muito bem o que acontece no histórico já do Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Mas, assim, É. a gente já conseguiu ver uma diferença, né, do trabalho ali já mesmo nesse primeiro jogo do Fernando Diniz, né, Gustavo? O que você ia comentar aí? Cara, então, é complicado a gente falar sobre uma grande diferença, porque foi um Uhum. treinamento só do Diniz. Sim. Mas ficou muito nítido na questão da orientação, essa tentativa de manter mais a posse de bola, principalmente no primeiro tempo, quando o time tinha gás, né? Eu acho Uhum. que é algo que todo mundo vem comentando, né? Porque durante a temporada inteira a gente vê uma queda do time no segundo tempo, muito por conta da questão física. Hoje o Vasco é um time que tem muitos jogadores que não têm o físico como grande valência, né? São jogadores que não têm tanta saúde, né, como o torcedor diz, Sim. assim. E acho que fica muito clara a necessidade do Vasco correr atrás disso, porque eu acho que o Diniz pode aprimorar isso, igual fez no Fluminense, né? O Fluminense era uma equipe que era bem envelhecida, né? Citavam muito essa questão, a média de idade alta do Fluminense, e o Diniz fez com que virasse uma equipe mais intensa, que corresse, conseguisse jogar no esquema dele. Eu acho que ele pode aprimorar algumas peças nesse quesito, mas o Vasco vai precisar de outros jogadores ali na metade do ano para que consigam fazer esse estilo do Diniz. Eu acho que fica muito nítido a falta de jogadores que tenham saúde e a necessidade deles para que o Diniz consiga implementar ainda mais esse estilo de jogo dele. Perfeito, cara. Acho que você pontuou muito bem, né? E assim, mais. Desculpa. Até falando de uma forma assim, com relação ao elenco do Vasco, ele vem se mostrando não ser de tanta intensidade, pelo contrário, de ser um pouco mais de qualidade técnica, podemos dizer assim, que valoriza um pouco mais a posse de bola, né, de transições um pouco mais lentas, pela característica dos jogadores, também por não serem tão físicos, né, como você falou. Mas assim, eu consegui ver o time um pouco mais próximo, um pouco mais compacto, um pouco mais organizado, e a gente já viu lá aquela questão de exatamente essa valorização da posse de bola, né, Teve uma que saída é bonita, respostas rápidas. teve uma Sim, que viralizou, os portais já sim. foram postando, olha o dinizismo e tal, foi É. bonito. Cara, é maneiro quando Já acontece, dá para sentir o dedo do Diniz lá, ele. mas também, cara, quando o resultado não vem, não adianta de nada o Vasco terminar o jogo com a maior posse de bola, ter conseguido sair de uma pressão de forma bonita. Eu acho que o Vasco vai ter que aprender a transformar essa posse de bola em jogadas efetivas, Sim. em lances que vai dificultar o adversário. Eu acho que mesmo que o Vasco tenha mostrado no próprio primeiro tempo que foi um pouco melhor, a gente conseguiu ver um pouco do trabalho do Diniz, né? Eu acho que, por mais que tenha a posse de bola, o terço final, ali o último passe, né, como dizem, o Vasco não conseguiu criar muitas variações, né? A gente viu muitos cruzamentos na área, muita jogada vindo ali individual do Paulo Henrique, não fugiu muito do que era o Vasco do Carille, o Vasco do Felipe. Eu acho que ainda precisa, e isso é óbvio, né? Foi um dia de treinamento, não é com um dia de treinamento que o
que o sistema do Diniz vai conseguir ser efetivo. Mas ele precisa achar mecanismo, principalmente agora, já contra o Fortaleza, entender que o Vasco precisa de urgência. A gente já está agora numa zona de rebaixamento, sabe que precisa pontuar. Então, dentro dessas orientações, desse pouco tempo de treinamento, o Diniz precisa mudar essa forma do Vasco chegar ao ataque, porque é algo que a gente já pontua desde o início do ano. É muito previsível só ficar cruzando bola para o Verratti, né? Sim, tem um ponto que normalmente vem sendo crítica também, que é o fato do Vasco só jogar dentro de São Januário. E vai ter essa possibilidade, né? Vai contar com, desculpa o trocadilho, né? A sua fortaleza, São Januário ser a sua fortaleza, exatamente contra o Fortaleza, o Leão do Pici, né? A partir ali, no caso do próximo, acho que é sábado, né? É próximo sábado, isso, próximo sábado, dia 17 de maio. Então, o Vasco terá, como você citou, né? E aí vou até utilizar como gancho, o Vasco terá uma sequência de 5 jogos no Rio de Janeiro, mais especificamente. São 4 em São Januário, sendo, no caso, 2, tá? Pelo Brasileiro. 2 pelo Brasileiro, 1 pela Copa do Brasil, o jogo de volta da terceira fase contra o Operário, e também a última rodada da fase de grupos da Sul-Americana, que, querendo ou não, tá valendo aí para o Vasco a sobrevivência, né? No caso, a segunda colocação e ir para os playoffs. E aí vai ter que esperar, caso tenha sucesso na sua missão, o adversário que virá, no caso da Libertadores, que foi eliminado, ficou na terceira colocação ali. E além disso, tem o jogo contra o Fluminense, né? No caso, o Vasco vai ser visitante, né? E provavelmente essa partida vai ser no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. E aí o Vasco tem que saber aproveitar agora, né? Sabendo que vai estar em grande parte nos seus domínios, né? Mas pelo menos na sua sede, né? No seu estado. Enfim, tem que saber aproveitar para conseguir engatar uma boa sequência de jogos aí. E aí, Gustavo, o que você pensa? Você vê que veio no momento certo essa sequência de jogos aí no Rio? Poderia ter vindo antes, né? Não precisava. Podia ser misto, né? Alternar um jogo sim, um jogo não, porque, cara, a gente sabe da necessidade do Vasco pontuar dentro de casa. E aí chega com esse clima pesado, assim, em todos os quesitos, né? Seja politicamente, seja dentro das arquibancadas, dentro de campo. Isso foi até uma questão que o Felipe disse antes, aí agora o Diniz ressaltou, que é o psicológico da equipe, cara. É um time que se mostra muito abalado. Desde o início da temporada, né? A partir do momento que o Vasco sofre um gol, o poder de reação é quase nulo, né? A gente conseguiu ver isso só contra o Santos. Eu acho que foi a grande exceção, né? Do Vasco conseguir virar um jogo. Mas a regra vem sendo, a partir do momento que o Vasco sofre um gol, o Vasco não tem essa reação, né? Eu acho que vai ser muito importante dentro de casa. Voltando a falar, complementando um pouco como você disse, é complicado pedir para a torcida, mais uma vez, não abandonar o time, porque também nunca vai abandonar, né? Assim como você, como eu, que somos torcedores, a gente tá cansado de tudo isso que a gente vivencia, cara. Agora, falando um pouco pessoalmente, pô, eu tenho 20 anos, eu vi todos os meus rivais ganharem Libertadores. Pô, eu quero que chegue a minha vez, eu tô cansado de tudo isso, mas eu sei que se a gente soltar de mão, falar, pô, não quero mais saber do Vasco, não quero ir pra São Januário, eu entendo quem tem esse sentimento, mas, cara, só vai piorar, cara, porque a gente não tem um time dos melhores, a gente tem um time que tá completamente sem confiança. Se a torcida não for o 12º jogador, não apoiar, dar aquele incentivo a mais, porra, vai piorar o que já tá ruim, sabe? Eu não me sinto confortável para pedir nada, porque a torcida não desista do Vasco. Porra, o Vasco não dá motivo nenhum para isso, né? Mas cara, é necessário. É necessário. Sim. Se tá ruim sem, se tá ruim com, imagine sem, né? Perfeito, mas é isso, cara. Se tá fazendo mal pra tua saúde mental, se tá te atrapalhando, se afasta, realmente é o melhor a se fazer, né? Acho que primeiro a gente tem que colocar em primeiro lugar a nossa saúde, né? E realmente frustra bastante, né? Por tudo, por esse ciclo vicioso. Mas enfim, voltando para a parte ali dentro de campo da projeção, né? Mais especificamente no Campeonato Brasileiro, o Vasco vai retornar a jogar, né, pela competição, pelo Campeonato Brasileiro após mais de um mês, mais especificamente 35 dias, né? O jogo anterior havia sido, na Colina Histórica, havia sido a vitória sobre
o Sport, né? Parece que foi ontem, a gente estava conversando aqui em off, porque nós dois estávamos nesse jogo, parece que foi ontem, o ano também está passando muito rápido. Então, assim, o Vasco ainda não perdeu dentro da sua casa. Você falou que poderia ser mais próximo, né? O Vasco poderia não ficar tanto tempo sem jogar longe da sua casa, realmente, né? E se você levar em consideração, se você voltar um pouco no tempo, né? Poderia sim, até porque o mando de campo do jogo contra o Palmeiras foi vendido para Brasília, né? Claro que pela questão da logística também ajudou, porque Brasília acaba sendo um pouco mais próximo da Venezuela, então reduziu, né? Amenizou um pouco a questão do desgaste ali, além do que depois do jogo, né? No caso, antes do jogo com o Palmeiras, teve o jogo com o Operário, né? No Paraná, então é uma viagem um pouco mais curta do Paraná, querendo ou não, para São Paulo do que para o Rio. Enfim, na questão logística realmente ajudou, na questão financeira também, porque o Vasco lucrou, mas esportivamente o Vasco foi prejudicado nesse ponto. Então, assim, nesse período longe de São Januário, eu vou trazer aqui o retrospecto para vocês. Ao todo foram, no caso, no Campeonato Brasileiro, nesse período longe de São Januário, foram 4 derrotas e um empate, o que, obviamente, fez o Vasco ir para a zona de rebaixamento. Realmente é um rendimento, assim, assombroso, né? Assustador. E, ao todo, levando em consideração todas as competições, né? Tanto o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e a Sul-Americana, o Vasco, no caso, teve 6 derrotas e 3 empates em 22 dias longe da colina histórica. Então, cara, realmente... Podemos afirmar que foi um dos piores meses aí da história do Vasco? Com certeza. Da história, cara, talvez sim, porque, né, a gente tá nessa maratona exaustiva. Acho que talvez nunca o Vasco tenha tido tantos jogos em tão pouco tempo, né? E tanto Um resultado intervalo tão negativo, curto. né? Pois é, exatamente. Tanto, e pelo fato também de você não ter um elenco tão vasto assim, com tantas opções, né? Então, enfim, pode ser, acho que sim. Talvez seja o pior mês da história, né? Em questão de desempenho, de resultados. Não duvido aí que essa seja realmente uma máxima, podemos dizer assim, uma verdade absoluta, talvez. Mas assim, aí a gente falando um pouco sobre o Fortaleza também, né? A galera do News Colina trouxe essa informação que o Fortaleza ele não vence fora de casa desde fevereiro, quando bateu o próprio Sport pela Copa do Nordeste. E aí também tem um retrospecto. O Vasco tem um retrospecto favorável contra o Fortaleza dentro de São Januário. Isso Mesmo me em preocupa. situações assim, sim, em situações um pouco semelhantes à atual, né, do que as duas equipes vêm, o Fortaleza nos últimos anos vem sendo um destaque, né, um trabalho, um projeto assim, referência, né, o Fortaleza, mesmo nesse momento, ele não conseguiu vencer, mesmo com esse título, esse status, podemos dizer assim, ele não conseguiu vencer o Vasco, tá? Então, vamos lá. Ao todo, o Fortaleza ele enfrentou o Vasco no Rio de Janeiro em 11 ocasiões, sendo 7 vitórias do Gigante da Colina e 4 empates. E aí, como o Gustavo falou, né, isso preocupa, sim, isso também me preocupa, porque ano passado o Vasco com o Paiva, né, era o quebrador de tabus. Agora parece que ele, no caso, ele tá como é que eu posso dizer? Num cenário, num contexto completamente diferente, sabe? Porque o Vitor Roque veio, né, retornou ao Brasil, estava sem marcar, acho que ao todo 12 jogos, levando em consideração, se eu não me engano, até a passagem dele pelo Bet, e a gente olhou e falou assim, a gente sabe o que vai acontecer, né? Bem antes do jogo começar. Tá na cara, né, que ele vai marcar logo contra o Vasco. Dito e feito. O primeiro gol dele pelo Palmeiras foi exatamente nesse jogo contra o Vasco, e depois o cara desandou fazer gol, né? Abriu a porteira, assim, basicamente. Acho que teve uma outra situação agora que eu não tô me recordando. A lei Enfim. do ex, pô. A lei do ex. Pedro Ah, Raul sim, fazendo gol, Renato Kaiser. Pô, esse mês verdade. foi tenebroso, de verdade aí. Foi, Caraca. machucou o coração. Mas enfim, e aí? Nessa questão aí, cara, fala um pouquinho do que eu falei desse rendimento do Vasco fora de casa, né? Pelo período longe de São Januário, esse retrospecto positivo que o Vasco tem contra o Fortaleza no Rio, né? Não especificamente em São Januário.
Então, vou pela primeira vez falar de forma otimista, porque, cara, eu acho que esse jogo tem que ser o da virada de chave, assim. Eu acho que ficar lamentando o que aconteceu não vai mudar exatamente nada. A gente sabe que o trabalho não estava sendo legal. Esse período de comando interino do Felipe foi péssimo. Isso é indiscutível. Mas agora é bola para frente. A gente está no comando do Diniz, esperar com que ele consiga implementar da forma mais rápida possível o estilo de jogo dele. E querendo ou não, a gente tem agora uma sequência dentro de casa que vai ser importante para isso, para voltar a confiança da equipe, o Diniz conhecer o elenco com mais calma. A gente sabe que, como você disse, é um retrospecto positivo contra o Fortaleza. Fortaleza, não sei se será audacioso da minha parte falar que é um nosso freguês dentro de casa. O Vasco consegue vencer, mesmo tendo times ruins, assim. Em 2023 era uma situação difícil, a gente foi lá e venceu com o gol do Payet. 2024, Copa do Brasil, Fortaleza talvez até em um momento melhor que o Vasco foi lá e conseguiu eliminar eles. Então eu espero que o Vasco consiga aproveitar esse retrospecto positivo contra o Fortaleza, aproveitar o apoio da torcida que vai acontecer em São Januário. A torcida não abandona, não vai abandonar. Então é isso, cara. Vai ser um jogo muito importante, principalmente para voltar a confiança dos jogadores. Perfeito. E aí agora a gente volta um pouco para a questão fora de campo, ali, né, que é a questão, esse momento difícil, até usando como gancho também, já promoveu mudanças no departamento de futebol, né? Já que o diretor de futebol, Marcelo Santana, ele foi demitido, foi desligado do Vasco da Gama, estava sofrendo muita pressão, né? Era um dos principais alvos de crítica ali, além do próprio Pedrinho e também do trabalho do Felipe, tanto como diretor técnico e no período que ele foi o treinador interino, né? E aí ele acabou perdendo o cargo ali, por toda a pressão, toda a insatisfação, os resultados ruins também. E aí começam a surgir algumas possibilidades de nomes, né? O Rodrigo Caetano é um nome favorito para assumir esse cargo, né? Lembrando que ele é o diretor de seleções da CBF, né? Da seleção brasileira. Então, ele não está nem no Brasil, ele viajou para a Europa, né? Junto com o Juan, inclusive, que, se eu não me engano, é coordenador técnico, se eu não estou errado sobre qual é o cargo dele. Os dois foram para a Espanha, porque agora sim, uma outra novela chegou ao fim, né? Agora o Carlo Ancelotti será o treinador da seleção brasileira. Então os dois foram para lá na última segunda-feira, no caso desembarcaram na última quarta, né? Enfim, para decidir, né? Discutir com uma lista grande ali de jogadores que podem ser convocados para a próxima data FIFA ali, já na reta final para a Copa do Mundo. Mas enfim, voltando ali ao Vasco, né? Ele é um cara que já passou pelo Vasco, né? Teve um período marcante. Exato, foi campeão da Copa do Brasil de 2011, foi ele que Série B também. Aquele elenco. Foi Série B? Acho Série que B sim. Ele já estava, foi campeão de 2009. Sim, verdade. Então, campeão da Série B e também da Copa do Brasil. Foi ele que montou aquele time, né? Então, nós temos boas recordações do próprio Rodrigo, né? E, enfim, ele em outras ocasiões já foi o favorito, né? Quando a 777 chegou também, eu lembro que a empresa, assim, gostava, era um profissional que estava no radar. E ali, quando o Alexandre Matos também acabou sendo contratado, estavam entre o próprio Alexandre e também o Rodrigo, mas o Rodrigo acabou perdendo porque ele, na teoria, ele não era fluente no inglês, né? Então isso acabou pesando negativamente, mas a gente sabe o que aconteceu no final dessa história toda, né? O Alexandre Matos saiu de forma turbulenta, né, pela porta dos fundos, enfim. E aí o Rodrigo, ele agora volta a ser o principal nome ali, né? Entende-se que o Vasco, ele pode usar como trunfo a instabilidade política, né, dentro da CBF, porque o Edinaldo Rodrigues, ele corre o risco de novo de deixar o cargo, né, por questões judiciais, né, processos, enfim, com acusações à sua gestão ali na CBF. Então, o Vasco vai tentar usar isso como trunfo e a partir ali da semana que vem teoricamente vai aguardar até a semana que vem
para tomar uma decisão, né? Talvez fazer uma investida. No momento está só na análise ali. Lembrando que o próprio Atlético Mineiro tentou convencer, né, o Rodrigo Caetano a retornar ao clube, que foi a última agremiação que ele trabalhou antes de aceitar ali o trabalho na CBF. Ele também já ficou na Berlinda ali, quando o Dorival Júnior foi demitido, cogitou-se a possibilidade dele também deixar a seleção. Então, não sei, cara. O próprio Rodrigo, ele já estava insatisfeito no Atlético Mineiro, porque ele não estava fazendo a função principal que ele gosta, que no caso é cuidar das negociações. E tem outros dois nomes, assim, a princípio, que não houve contato ainda. Essa informação dessas três opções, né? Tanto do Rodrigo Caetano sendo favorito, e aí tendo o Juninho Paulista e também o Juninho Pernambucano, é do nosso colega aí, o Joel Silva, até, né, fazer aí dar o crédito, valorizar o trabalho, né, a apuração do amigo, enfim. E o Pedrosa também chegou a entrar em contato com o Rodrigo Caetano, ele disse que ninguém o procurou até o momento, vamos ver, né, bate um pouco com o que o Joel trouxe, o Vasco vai analisar ali, vai estudar e deve fazer uma proposta, né, oferecer algo, assim, uma investida provavelmente atrativa, né, não sei a que ponto, ao Rodrigo até a próxima semana. E aí, enfim, tem o próprio Juninho Paulista e o Juninho Pernambucano, dois ex-jogadores do Vasco, né, com certa identificação também, passagens vitoriosas com títulos. Cara, os dois têm experiência na função. O Juninho, ele estava trabalhando no grupo Eagle, né, que tem como figura principal realmente o John Textor, que é um grupo, né, o conglomerado, podemos dizer assim, que administra ali o Botafogo. O Juninho Paulista também já teve uma passagem pela seleção brasileira, eu acho que também foi como diretor de seleções, não me lembro, e ele retornou, né, no caso ao Ituano, o clube onde ele foi presidente e também jogou. Então, assim, se não for o Rodrigo, acho que talvez o Vasco foque um pouco mais no Juninho Paulista, porque o Juninho Pernambucano eu acho que ele não aceitaria esse cargo, exatamente por esse movimento que ele está vendo, né, de ex-jogadores que são ídolos trabalhando no clube e ficando com a reputação um pouco queimada, manchada, não pelo que eles fizeram como jogador, mas sim como essa fase aí de dirigente. Mas e aí, Gustavo? Qual que você acha que seja o melhor profissional, mais qualificado? Eu acho que é o Rodrigo Caetano, obviamente, até pela primeira passagem que ele teve, todo o know-how, né, toda a experiência que ele tem ali no cargo, acho que para mim é o melhor. Para mim, eu vejo como sendo o melhor diretor de futebol do Brasil, na minha opinião. Não, eu vou de encontro com a sua opinião. Eu acho que, em questão de experiência dentro do cargo, o Rodrigo Caetano está à frente. Eu considero também o melhor diretor de futebol do Brasil, tanto que ele está na CBF, ele está na seleção brasileira. E eu acho que esse seria a grande questão para ele não vir ao Vasco. A gente sabe toda a estabilidade financeira, política dentro do Vasco, e não faria tanto sentido ele sair da seleção brasileira para vir ao Vasco. Eu acho que Trocar uma seria bomba por outra, né? É, Basicamente. só que é uma bomba ganhando muito com uma bomba que não vai ganhar tanto assim. Eu acho que é muito improvável que ele largue a CBF para vir ao Vasco, assim. A não ser que a CBF ele saia de lá, né? Seja demitido, seja por conta da saída do Edinaldo. E mesmo assim, eu acho que outros times teriam propostas mais interessantes para o Rodrigo do que o Vasco, assim. O Vasco a gente sabe que é uma situação muito delicada, assim. Em comparação a outras propostas hoje, o Vasco fica abaixo, entendeu? Então, eu acho que hoje é um nome que seria muito hipotético do Rodrigo Caetano. Sobre o Juninho, até uma informação que o Atenção Vascaínos veio, que ele não teria o interesse de vir ao Vasco, né? Muito por conta das questões que você falou, também acho que seria também inviável, já que ele não tem esse desejo. Então, entre esses nomes, fica mais o nome do Juninho Paulista. É o que hoje parece o único possível, né? É um cara, como você disse, que teve experiência de seleção brasileira, né? Ele trabalhou lá durante o tempo do Tite, né? Era o Tite com a comissão hoje que está no Santos e o Juninho Paulista, né? E o Edu Gaspar também, né? Exatamente, exatamente. Então ele fez esse trabalho na seleção, hoje trabalha no Ituano, também acho que
não tem tanta experiência assim no cargo em comparação ao Rodrigo Caetano e propriamente outros diretores de futebol que passaram pelo Vasco recentemente. Mas o Vasco precisa de alguém para esse cargo, né? Lembrando que o Marcelo Santana, que era o antecessor, ele não era o responsável propriamente por enviar os nomes. Ele falou isso Contratações. na sua saída, né? Ele não era o responsável pelas contratações. Ele era mais responsável pela parte burocrática. Eu imagino que a vinda de um ex-jogador, como no caso o Juninho Paulista, ou até o Juninho Pernambucano, até o Rodrigo Caetano, né? Que foi ex-jogador, né? Tem até a brincadeira, lembro de uma brincadeira que o elenco de 2009 fazia com ele sobre essa questão dele ter sido jogador e ninguém lembra tal. Eu acho que seriam pessoas que teriam mais opinião na formação do elenco, que opinariam mais para as contratações, e eu acho isso importante. Até porque a gente sabe que até agora as movimentações do Vasco no mercado não foram as melhores. E vir alguém que tenha mais experiência, eu acho essencial, assim. Sim, perfeito. Até também para ajudar nessa parte aí de contratações, sabe? Dar o seu pitaco aí. O Rodrigo, com certeza, ele deve ter os seus jogadores ali preferidos, né? Que ele, certo, ele mapeia, né? Ele observa um pouco mais, já que essa é a preferência dele ali, no geral, né? Trabalhando como dirigente, que é realmente negociar, fazer, né, concluir transações, tentar persuadir, né, convencer o jogador a fechar com o clube. Ele próprio no Atlético Mineiro mudou de função e isso acabou, como eu disse, incomodando um pouco ele. Mas enfim, e aí, torcedor vascaíno, queria saber de vocês, deixa aqui nos comentários. É o melhor momento para o Vasco retornar ao Rio de Janeiro em específico, especialmente a São Januário? O que vocês acham que vai acontecer nessa sequência de jogos aí? O Vasco vai conseguir engatar uma sequência invicta? Vocês acreditam nisso? Só para trazer aqui para vocês, né? Eu falei sobre a sequência, mas eu não detalhei. O Vasco enfrenta o Fortaleza no próximo sábado, dia 17 de maio, às 6h30 da noite, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro. E aí depois, 3 dias na sequência, né? 3 dias depois, enfrenta o Operário pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, tá? E 4 dias depois tem o clássico com o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, mais provavelmente no Maracanã. E aí, 3 dias depois, meu Deus, cansei só de falar. Olha isso, cara. O intervalo maior ali é de 4 dias, pô. Primeiro é um intervalo de 4 dias, depois um de 3. Um de 3 dias, no caso, depois o intervalo de 4 dias, aí um intervalo de 3, depois o intervalo de 4. Mas enfim, depois do jogo contra o Fluminense, tem Vasco e Melgar pela Sul-Americana dessa vez, né? A rodada final ali da fase de grupos, no dia 27 de maio, às 7 horas da noite, um horário bem cedo, inclusive. E ali, para fechar essa maratona de jogos, podemos dizer assim, no Rio de Janeiro, Vasco da Gama e Bragantino no dia 31 de maio, às 9 horas da noite, em São Januário. E aí depois o Vasco tem o seu último jogo antes da parada, inclusive para a realização do Mundial de Clubes. O Vasco vai a São Paulo enfrentar exatamente o clube que leva o mesmo nome do estado e da cidade, né? O Tricolor Paulista, no dia 12 de junho, às 9h30 da noite. Tem esse intervalo um pouco maior, até mesmo também por conta da data FIFA. E aí tem mais um joguinho, mais um compromisso e depois para de novo, dessa vez por um mês, para a realização aí do Mundial de Clubes. Mas queria saber de vocês. Deixa aí nos comentários, né, o que vocês acham que vai ser o desempenho do Vasco nesses últimos jogos, principalmente dentro do Rio de Janeiro e também de São Januário. Vocês acham acreditam, né? Estão otimistas que o Vasco vai conseguir sair da zona de rebaixamento, principalmente no Campeonato Brasileiro, que vai conseguir a classificação na Sul-Americana, mesmo que seja em segundo e vá para esse playoff, pegue um adversário que veio da Libertadores e também a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Deixem aí nos comentários. Não esqueçam também de dizer de qual cidade que vocês estão nos acompanhando, nos assistindo. E também queria que vocês falassem um pouco aí. E aí, tão otimistas que realmente essa virada venha contra o Fortaleza, que é um time que o Vasco tem
um retrospecto positivo, né? Ainda não perdeu, no caso, dentro do Rio de Janeiro, não apenas em São Januário. E é claro, qual a preferência de vocês para esse cargo aí de diretor de futebol com a saída do nosso querido Marcelo Santana? Obviamente o Rodrigo Caetano, vocês gostam mais, ou até gostariam de ver algum desses ex-jogadores, né? Propriamente o Juninho Pernambucano, o Juninho Paulista. Acho que a galera não vai preferir tanto ex-jogadores, haja visto o que está acontecendo aí nessa gestão, tanto com o Pedrinho, como também com o próprio Felipe nesse comando, podemos dizer assim. Mas é isso, valeu, rapaziada. É aquilo, não esqueçam de se inscrever nos 2 canais, é muito importante, tanto no Mário Coelho Vasco, como também no MCV Play. Se você só nos acompanha em um deles e você está assistindo no MCV Play, só entrar aqui na descrição do vídeo que vai ter um link que vai redirecionar vocês direto para o Mário Coelho Vasco e vice-versa. Se você está no Mário Coelho Vasco, só procurar na descrição que vai ter um link que vai redirecionar vocês para o MCV Play. Beleza? Além de se inscreverem em ambos os canais, por favor, nos deem essa moral de deixarem um like nos 2 vídeos, deixarem os likes, tá? E além disso, ativarem os sininhos para vocês sempre receberem notificações de vídeos novos postados, além disso de lives agendadas ou também quando elas começarem, beleza? Então é isso, tamo junto e até a próxima. Valeu! Beleza, rapaziada? Então, ó, não esquece, antes de terminar o vídeo, deixa o like, se inscreva no nosso canal. Quero pedir perdão aqui que a gente acabou não conseguindo fazer o sorteio da camisa, né, oficial, a camisa branca do Vasco, nem no domingo, nem na segunda. Ontem eu fiz uma live muito rápida pelo celular, não teve como fazer o sorteio. Prometo para vocês que o sorteio vai rolar hoje à noite, a partir das 8 horas. Eu vou estar ao vivo com vocês aqui no canal para fazer o sorteio dessa camisa, né, para todo mundo que já doou e que quiser doar, né, para o nosso canal, qualquer valor acima de R$1. Doou R$1, tá participando do sorteio de uma camisa branca de jogo do Vasco. E o quanto mais você doar, mais chance você tem, né? Se doar R$1, é como se você tivesse uma ficha no sorteio. Doou 5, tem 5 fichas. Doou 10, tem 10. Doou 50, tem 50. É para ajudar o canal. Nosso canal aqui é fazer coberturas dos jogos, né? Como a gente sempre faz. Então quem puder dar essa moral, a gente vai ficar muito grato com a ajuda de vocês. Abraço, tamo junto.